Olá a todos, todos do Grupo Alfa, grupo de estudo da Assembleia de Deus Vida Nova, onde nós estamos no nosso segundo livro, que é os livros históricos, e vamos estudar sobre o livro de Josué, um grande estrategista, um grande líder, um grande homem de Deus, que provou a sua fidelidade com as suas campanhas de guerra, que Deus deu grande sabedoria para ele, onde ele liderou o povo até Canaã, Seu início junto com Moisés, onde ele aprendeu todas as artimanhas de guerra, todas as estratégias, aprendeu a buscar Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ser obediente, ganhou o respeito de Moisés, ganhou o respeito de Deus, teve as suas falhas como todo ser humano, Parece que a gente olha a Bíblia, nós não vemos homens 100%, Por mais que foram homens de Deus, mulheres de Deus, mas não conseguiram atingir o 100%, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi 100% Deus e 100% homem. Mas Josué teve as suas falhas também, que nós vamos conhecer na história, no estudo que nós vamos ver a seguir. Então, eu quero deixar esse, vai ser o primeiro vídeo de estudo. Eu quero pedir perdão se tiver alguma falha, algum erro, alguma coisa, principalmente aos críticos que forem assistir. Me ajudem, Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo. Pretendo fazer outros vídeos de estudos, que a gente vai estar falando muito mais. Logo depois de Josué vamos estar falando sobre juízes também. Mas então eu peço ajuda, o apoio de vocês e até mesmo dos críticos, Me perdoa as minhas falhas e os meus erros, mas é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Então um grande abraço, que Deus abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Grupo Alfa, grupo de estudo do IBAD, grupo de teologia. Nós estamos aqui no segundo livro, livros históricos, onde nós vamos iniciar sobre Josué. Josué é um livro de tramas, livro de espionagem, um livro onde Deus opera tremendamente, grandes guerras, grandes batalhas que Josué enfrenta em nome de Deus, e também no início, na sua liderança como Moisés, o seu professor e o seu líder. Josué inicia uma grande batalha e se torna um grande comandante, um grande general do exército do Senhor. Josué ele se destaca no momento que ele e Caleb vai espiar a terra de Canaã, a terra prometida, onde Deus faz promessa, que ia tirar o povo do Egito e enviar para Canaã, terra que mana leite e mel. Então nós encontramos a primeira batalha onde Josué se destaca, quando Moisés cruza o Mar Vermelho. A primeira batalha, o primeiro confronto que ele enfrenta é os amalequitas, aonde Josué vence essa batalha através da interferência de Deus, porque naquele momento Moisés ficava intercedendo no monte, e enquanto ele ficava com os braços levantados, Israel prevalecia. Quando ele cansava e seus braços abaixava, Israel perdia. Então naquele momento, Ur e Arão seguraram os braços de Moisés, e aonde Josué foi vitorioso com o seu povo, A primeira batalha, a primeira luta que eles enfrentaram após sair o Egito, após cruzar o Mar Vermelho. E no livro de Números, no seu capítulo 13, versículo 6, Moisés muda o nome de Oséias para Josué, porque Oséias simbolizava salvação e Josué simboliza Yahvé é a salvação. Agora nós vamos ver Josué saindo com a sua tropa, saindo de Cades-barnea, aonde ele sai junto com Moisés, no livro de Números, no seu capítulo 21. Então ele sai com a sua tropa, cruza pelo sul, vai pelo leste do Jordão, passa pelas terras de Edom, Edom tranquilamente, passa pela terra de Moabe tranquilamente, mas aí ele encontra um empecilho, que seria os amonitas. Então, com a morte de Moisés, como eu falei no vídeo, agora Josué ele vai ter que enfrentar, as batalhas sozinho, E agora ele se torna o cabeça, o líder de todo o povo, ele e Deus agora para enfrentar as batalhas a seguir. Que fica em Canaã, Que se ele tomar a rede de montanhas ali, que fica em Ebal e Gerazim, ele pode ter um ponto estratégico, Então
o primeiro empecilho que ele tem que enfrentar para tomar essas montanhas é a cidade de Jericó. Como a gente vê aqui no mapa, né? A gente vê Canaã, aí estamos vendo ali Jericó e a rede de montanhas que fica após Jericó. E Jericó, como nós falamos, é uma cidade que tem mais ou menos 2.500 habitantes, cercada, né, murada com muros aproximados de 9 metros. No intervalo dela, de uma muralha para outra, faziam até casas, né? E Josué ele tinha que retomar essa cidade no meio estratégico, não tinha como ele penetrar numa cidade tão fortificada assim. Por isso que ele resolve enviar seus espias, né? Ele enviando 2 espias para dentro da cidade, e esses 2 espias vão até um bordel, e ali eles pegam amizade, né, com Raabe, que era uma prostituta que tinha ali, onde Raabe relata, né, o que está acontecendo na cidade de Jericó. Mas logo que eles estão ali conversando e ela falando o que está acontecendo na cidade, eles são descobertos pelos soldados. E os soldados vão então até o bordel, mas Raabe consegue despistá-lo. Esconde os 2 sobre o telhado da muralha, e ali eles descem por uma corda, eles descem a muralha de Jericó para poder levar a informação a Josué, que está esperando eles do outro lado, né? E eles informam então a Josué que o povo de Jericó está com medo e que seria fácil a tomada, desde que Deus, é claro, entrasse com providência em relação aos muros. Mas como Deus tinha falado para ele que ia fazer com que o muro fosse por terra, então Josué ele pega os seus soldados, né, depois de cruzar o Rio Jordão, que foi um grande feito, um grande milagre. Então ele avança com seus 8.000 soldados até Jericó. E como Deus tinha dado ordem para que ele rodeasse a cidade por 6 dias, 7 sacerdotes, 7 trombetas, cada um tocasse as trombetas, né, nos 6 dias, tocasse o chofar, e no 7º dia, né, desse 7 voltas, e além de tocar o chofar, também eles começassem a gritar para que a muralha fosse para baixo. Então assim fez Josué, pegou a sua infantaria, os seus soldados, formado por 8.000 soldados, e avançaram para uma cidade que tinha apenas só 500 soldados. E eles marcharam, ficaram dando volta da cidade por 6 dias. Cada volta que eles faziam, completavam ela, tocavam o chofar. Até na 7ª tocaram o chofar, e Deus fez o sobrenatural. As muralhas vieram por terra, né? Caíram por chão as muralhas de Jericó, aonde foi um grande feito, um grande milagre do Senhor, que Josué, junto com o seu exército, puderam avançar para dentro da cidade. Ali houve uma grande matança, né? Porque Josué não poupou nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais. Josué matou todos os seres vivos, até os alimentos que tinha, os grãos, tudo ali não foi poupado, né? Tudo foi destruído, porque Deus falou que aquela cidade seria anátema, né? Seria uma cidade amaldiçoada. Então Josué matou todos que estavam morando ali, exceto Raabe, que ajudou, auxiliou eles na entrada da cidade. Então Raabe e sua família foi poupada. E Josué pôs fogo então na cidade de Jericó, matando todos os habitantes que estavam ali. Então agora Josué, com seus soldados, pretende tomar a cidade de Betel, um ponto estratégico que dá acesso a vários lugares ali, principalmente a cadeia de montanhas, né? Então sua própria conquista seria a cidade de Betel. Então ele manda um primeiro grupo para reconhecer a cidade que estava na frente, e esse pequeno grupo, eles encontram uma cidade chamada Ai, uma cidade que estava em ruínas, com aproximadamente 1.000 e poucos soldados. Então eles retornam para dar a notícia para Josué, né, falando que a cidade estava em ruína e tinha um pequeno grupo só de soldados ali. O que eles não esperavam é que a cidade era como se fosse um labirinto, e os beteanitas habitavam lá. E inclusive eles se esconderam em meio às ruínas e pegaram os soldados de Josué de surpresa, onde foi uma emboscada, né? Onde foi a primeira derrota que Josué teve ali junto dos seus soldados. Para ele ficou sem entender o porquê
e perguntou a Deus o porquê daquela derrota que eles sofreram. Então, como nós comentamos aqui, ele precisava tomar a cidade de Betel, que dava um grande acesso às montanhas e às outras cidades. Ele envia então um grupo menor de reconhecimento, e esse grupo eles vão até Betel, mas eles encontram uma cidade chamada Ai pelo caminho, aonde eles voltam para onde Josué está, anunciando que ele tinha um grupo pequeno, que seria uma batalha fácil de Josué vencer. Então Josué envia um grupo de mais ou menos uns 3.000 soldados para a cidade de Ai, onde estavam escondidos os betianitas, um número de aproximadamente 1.500 pessoas que estavam entre as ruínas ali. Claro que o que Josué não esperava, é que eles estavam fazendo uma emboscada, por eles conhecer a cidade e como era um labirinto, as suas ruínas, os esconderijos. Então ali acabou sendo uma emboscada onde logo de primeira os soldados de Josué foram emboscados e mortos. Então Josué resolve mandar todo o seu exército para lá. Como nós comentamos, ele descobriu o porquê, Deus revelou. Então aqui nós vemos que a cidade tinha um declive, na cidade de Ela ficava no alto, tinha um declive. Então ele mandou um grupo de soldado que ficasse nesse declive por trás, na frente da cidade, e um outro grupo depois ficasse pelas costas da cidade de Ai. É só assim, porque não tinha como ele entrar com o exército ali, por ser muito apertado, muitas ruínas ali, e eles não conheciam as rochas, as ruínas, e os betianitas ali estavam. Então ele se dividiu, mandou que um grupo menor, um batalhão menor ficasse de frente para enfrentar eles na batalha, como se fosse um chamariz, enquanto uma boa parte dos seus soldados ficava no declive, escondido no meio da mata, e também uma outra parte do seu exército ficasse nas costas, como a gente está vendo aí no mapa, nas costas da cidade, escondido também em meio à mata, ali na divisa de Ai com Betel. E nisso daí os soldados começaram a afrontar, se posicionaram de frente com a cidade, e os soldados que já tinham vencido a primeira, então foram de frente com os soldados de Josué. E começaram a batalha, a guerra entre eles. E conforme eles iam se prevalecendo em cima do exército de Josué, é claro que tudo isso foi uma estratégia. Josué tinha já deixado isso claro para eles. Eles resolveram então correr de volta para o acampamento, como se tivesse com medo deles, A gente vê o armamento deles, as fundas, que eles usavam, que era como se fosse um tiro, quando eles atiravam a pedra, as lanças que eram forjadas de madeira e bronze na ponta. Então nós vemos Josué. Josué chegou no alto da montanha e ali ele fez um sinal com o reflexo da luz com a sua espada, dando sinal para aquele grupo de soldados, aquela infantaria que estava no declive em frente e atrás da cidade, saísse ao encontro dos betianistas. Já com a morte do rei ali da cidade de Ai, então ele enforca o rei numa árvore onde ele fica a noite inteira. E a cidade de Betel, temendo, por mais uma conquista que Josué teve, vendo o rei, sabendo que o rei estava enforcado numa árvore, então o rei de Betel, ele resolve se entregar. Mas aí, a próxima batalha de Josué, muitos dizem que foi uma batalha diplomática. Eu não acredito que foi uma batalha diplomática, porque a Bíblia diz... Então nós vimos então, como foi comentado, enfim, não foi um acordo. Então Josué ele retorna com suas tropas na cadeia de montanhas e ali ele fica acampado. Quando o rei ele fica sabendo do G6, que agora não é G6, G5, sabe que o rei gibeonita os trai, então os 5 reis eles vão e cercam Gibeão para saquear a cidade. Então eles usam de estratégia, tomando a cidade de Gibeão. Então os 5 reis se sentindo traído, e nisso o mensageiro envia uma carta para Josué, para que Josué fosse auxiliar, devido à aliança que eles fizeram, que Josué deu a palavra que ajudaria no momento que eles precisassem. Então Josué parte do seu acampamento e vai até Gibeão. Chegando em Gibeão, ele se encontra num vale chamado Vale de Aijalon, um vale também estratégico,
aonde Josué depara com 5 reis que estavam acampados ali na frente, né, em Gibeão, cercando praticamente a cidade. Então Josué se posiciona num lugar estratégico. E Josué então ele usa de estratégia, ele clama a Deus e pede para que Deus parasse a lua em Aijalon e o sol em Gibeão. Isso se encontra no livro de Números, capítulo 9, e também no capítulo 10. Né? Interessante ler o capítulo 9 e 10 sobre essa batalha que Josué teve com a cidade ali de Betel contra os 5 reis. Então o sol se deteve por trás, nas costas de Josué com o seu exército, e quando o sol se deteve, ele saiu ao encontro do exército inimigo que estava acampado. O exército inimigo, uns estavam ainda embriagados por causa da noite, outros estavam meio adormecidos porque Josué pegou eles no amanhecer, e devido ao sol, né, que foi de encontro aos seus olhos, né, e mais os reflexos da espada, praticamente acabou meio cegando o exército inimigo, onde Josué tomou toda a vantagem, que saiu de lá do vale, do meio da mata, com o sol posicionado nas suas costas, né, aonde deu uma grande vantagem para ele nessa batalha, onde ele conseguiu vencer os 5 reis ali. E essa, né, é a grande história de Josué. Claro que depois disso ele venceu também os mais 7 reis. Depois ele venceu o Reino do Norte e encerrou, né, a sua carreira no capítulo 24, no versículo 15 do livro de Josué. Eu acho interessante, que é onde ele convoca todo o povo para que viesse à frente, e ali ele faz um apelo para que, se o povo quisesse servir ao Deus que ele serviu, o Deus que ajudou eles a vencer as batalhas, os obstáculos, o Deus que fez eles conquistar a terra de Canaã, ou servir os deuses dos pais deles, né, que serviram no Egito, né, a idolatria, enfim, né? Mas todo o povo clamou e disse: não, nós serviremos o Deus, né, o seu Deus, o Deus que nos ajudou. E ali é onde Josué também fala assim, que ele e a família dele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor, e tomo, né, tanto o sacerdote como o povo como testemunha, né? Josué ele foi um grande líder, um líder espiritual, um líder para o povo, um grande político, um grande estrategista, um grande comandante de guerra. Uma grande lição aprendemos com Josué, né? Um homem que teve um temor de Deus, que obedeceu Deus à risca em sua ordem, conseguiu entrar na cidade de Canaã, vencendo todos os obstáculos que apareceu, né? Então esse é um grande homem, né? E essa é a história de Josué que eu deixo para vocês. Amém? Espero que vocês tenham aprendido e que Deus abençoe a todos aí do Grupo Alfa que esteve me ouvindo e aprendendo uma porção da lição de Josué. Um grande abraço.